Olá, alunos do 8º ano, aqui é a professora Karina, de Geografia. Estou passando dessa vez para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam em segurança. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre na nossa conferência e façam suas perguntas e através do WhatsApp também, que a gente consegue solucionar as dúvidas de vocês, tá bom? Não esqueçam de anotar suas dúvidas. Hoje nós iremos falar quem são os refugiados, né? Então a gente vai dar continuidade ao processo dos refugiados e quem mais precisa de ajuda. Esse conteúdo, como mesmo eu já mencionei, ele é uma continuação do capítulo 9, tá? E ele se encontra nas páginas 169 a 173. Então, nós vamos começar falando quem mais precisa de ajuda, né? Então, 80% dos refugiados são mulheres e são crianças, tá? Na aula passada, a gente estava falando, né, quais são as organizações, né, que acabam tendo grandes responsabilidades com relação aos refugiados. E aí nós temos a Acnur, né, que é a dimensão que acaba tendo uma dimensão maior, né, uma organização que acaba tendo uma dimensão maior mundial, tá? Além das agências humanitárias que acabam recebendo ajudas tanto governamentais quanto não governamentais, tá? E quais são a missão deles? A missão é assegurar sempre os direitos, né, e o bem-estar desses refugiados, e também tem como base de existência a própria ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, que acaba tendo uma certa influência com relação a isso. E aí a gente consegue pegar 3 pilares que são fundamentais para essa questão dos refugiados, que são a igualdade, a liberdade e a solidariedade. Então, a igualdade, o que eles buscam? O direito à vida, né? Igual, condição de tratamento igual também, tá? Então, eles buscam sempre ter essas condições de tratamento e essa igualdade sempre. A questão da liberdade, né? Os mais variados aspectos com relação à liberdade. O direito inerente à vida, né? Ter a liberdade de viver sem ser pego, né? Sem estar ser sobressaltado, né? Estar sobressaltado com relação ao processo de estar irregularmente, né? Então eles buscam essa liberdade e buscam também a solidariedade, que é através da justiça, né? Então, que eles consigam sempre buscar o seu ponto maior, que é esse apoio aí entre essas organizações, tá? E aí, existe a questão do comissariado, né, das Nações Unidas, que é para os refugiados. Então, eles acabam prestando uma assistência a essas pessoas, que tanto as pessoas que regressam, tanto as pessoas que vão se instalar em outros países que não são os seus, tá? Então, eles procuram soluções que sejam duradouras, né, para que possa resolver esses problemas com relação aos refugiados. Então, existem 4 momentos que essa ação comissariada elas acabam intervindo, né? Ou seja, que é tentar chegar a um campo de refugiado. Então, quando uma pessoa ela tenta chegar num campo de refugiado, né, eles precisam de transporte, de segurança, então eles procuram ajudar dessa forma. Outra situação também é quando eles se encontram em uma situação que acaba sendo de emergência, né? Ou seja, quando eles chegam num campo, né,
provisório, então eles necessitam muitas das vezes de roupa, de comida, de água potável, de assistência médica, tá? E às vezes essas pessoas acabam vivendo anos nesses campos provisórios e o que acaba acontecendo? A ONU ela tem que providenciar escola, tem que providenciar um treinamento profissional, né? Então, elas acabam fazendo essa função e ajuda muitas das vezes aquele refugiado, né, ou adolescente ou a criança a encontrar seus pais, a encontrar seus parentes, tá? Existe também a questão do asilo político, é quando o refugiado de outro país pode ser do primeiro país ou do segundo, né? Ele pede asilo, né? Ou seja, é quando o indivíduo ele vai conseguir a total garantia de que não será obrigado a voltar mais para o seu país de origem, tá? Então ele vai receber um tratamento diferenciado, né? Um tratamento coletivo com relação a tudo isso, porém eles vão analisando caso a caso e vendo se realmente é necessário ter essa questão do asilo político. Aqui no Brasil, né, quando as pessoas acabam recebendo esse asilo político, eles acabam tendo direito ao sistema de saúde, de educação, né, a parte pública e também a parte gratuita com relação a todos esses serviços. Eles acabam se tornando cidadãos, né, daqueles países que acabam oferecendo esse asilo. Ou até mesmo quando um próprio refugiado ele decide voltar para casa, o papel do comissariado é o que? Verificar se o país realmente tem condições, né? Se não vai ter repatriatismo, né? Ou seja, se ele vai conseguir construir suas casas, né? Então eles começam a buscar os bairros onde as pessoas moravam, né? Para que elas não possam sentir muito com essa volta. E aí a gente consegue também reconhecer as populações que são assistidas pelo Acnur, né? Que é a República Democrática do Congo, né? Que até o meado de 90 ela teve uma repercussão política e humanitária bem decorrente devido aos processos da guerra civil, tá? Então, a disputa política, a disputa por riquezas, né, até mesmo por riquezas minerais, eles acabaram expulsando mais de 500 refugiados que acabaram indo viver em Ruanda. Existem os Balcãs, né, que também após essa guerra civil em 90, eles foram expulsos, né, e acabaram tendo o desafio, alguns de permanecer e outros de buscar outros lugares, né, que foi o caso de 70 mil indivíduos que foram para a Sérvia, para a Bósnia, para a Croácia, né, então muitos começaram a se deslocar. Tá? Existe mais de 2 milhões de pessoas que retornaram às suas cidades, porém acabam vivendo com esses antigos inimigos que são as guerras. Existe também a questão da Colômbia, né, que em 1980 milhares de colombianos eles tiveram que se deslocar do seu país devido aos conflitos, às guerrilhas, né, às forças que foram paramilitares e até mesmo o próprio exército, tá? Então eles acabaram se refugiando na Venezuela, no Equador, no Peru, no Panamá e alguns vieram também para o Brasil. Existe também o Sudão e o Sudão do Sul. Até 2011, ele tinha marca, né, com relação à população, e aí essas guerras, né, do governo começou a ter essa separação, tá? E aí em 2011, Sudão ele conseguiu a sua independência, tá? E por conta disso gerou muita violência, gerou os grupos rebeldes, né? Então fizeram que algumas pessoas se deslocassem desses países, né? E aí, assim, mais de 570 refugiados, eles acabaram saindo desses locais. Existe também a Somália, né? Que ela saiu
subiu de terceiro para segundo, né, com relação à parte dos refugiados, tá? Então, eles foram para a Etiópia, para a Quênia e também veio um grupo pequeno aqui para o Brasil, tá? Devido a esses conflitos internos também. O Iraque também teve esse regime após a saída de Saddam Hussein, né? Então tivemos muitos refugiados com relação a isso, tá? Que foram para o Oriente Médio, que foram buscar refúgio na Síria, tá? Então, mais de 780 mil refugiados iraquianos. Então, eles acabaram se deslocando internamente. Outro também é o Afeganistão e o Paquistão, tá? Que devido aos ataques de 11 de setembro, eles também começaram a se deslocar devido às guerras civis, né? E por fim, a Síria, né? Que também ele consta na lista desses emissores de refugiados, tá? Então, eles acabaram tendo essa guerra bem generalizada com relação a tudo isso, principalmente após a Guerra Civil de 2011, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês nessa videoaula. Fiquem com Deus, boa semana e até a próxima.